Vampiro? Vampiro. É um vampiro. É um morcego. É um morcego. Carrocheira. Fala, galera. Sempre acontece. É muito rápido, fala galera, velho. Não dá tempo de raciocinar. Tem que falar. Fala, galera. Sejam bem-vindos ao Pistobusão. E no tutorial... E no tutorial de hoje... E no tutorial de hoje... Nós vamos te ensinar a fazer um morcego Morcego autômato. autômato. Para a estrutura, utilizamos papelão e colamos 2 camadas para deixá-lo mais resistente. No final, você vai precisar de 6 pedaços com as medidas indicadas aqui. Nós pintamos todos os pedaços com spray preto para um melhor acabamento. Em seguida, você vai precisar fazer um furo bem no centro de cada pedaço maior de papelão, ou seja, nos 2 pedaços que são de 10 cm por 15 cm. Esses furos precisam ser de tamanho suficiente para passar o arame que você vai utilizar. Falando no arame, em seguida, vamos moldá-lo com a ajuda de um alicate para que ele fique parecido com o formato que vamos te mostrar logo logo. Aqui está o formato final do nosso arame. O seu deve ficar parecido com isso. Em seguida, já vamos começar a montar a estrutura. Pegue os 2 pedaços de papelão com os furos e passe o eixo. Depois, vamos pegar um dos pedaços menores para fazer a base. Em seguida, vamos colar a base. Depois, de novo com a ajuda do alicate, dobramos um dos lados do arame para que ele fique fixo na estrutura, mas sem impedir o seu giro. Antes de dobrar também o outro lado do arame, vamos fazer um furo em um palito de picolé e passá-lo pelo eixo até chegar na parte que você dobrou. É importante que esse furo não seja tão grande para permitir com que o palito fique muito móvel, mas também não pode ser muito pequeno, senão o palito não irá conseguir girar no eixo. Depois disso, faça uma ranhura no centro de um dos pedaços menores de papelão, que seja de largura suficiente para caber o palito sem muita folga e de comprimento suficiente para permitir que ele gire. Depois que você tiver feito isso, você pode encaixar essa parte no topo da estrutura e colar nas laterais, lembrando de passar o palito pela ranhura primeiro. Em seguida, imprima um desenho de morcego que você gostaria de utilizar. Nós vamos deixar o que nós utilizamos disponível na descrição desse vídeo. Nós colamos o nosso morcego em um papel cartão mais duro e resistente e, depois disso, cortamos as 2 asas, a cabeça e as orelhas do morcego. Em uma bola de isopor pequena, que também pintamos de preto, colamos a cabeça e as 2 orelhas. Depois, para deixar as asas móveis no corpo do morcego, colamos um pedaço do mesmo arame, moldado em forma de meia-lua, de novo com a ajuda do alicate, em cada uma das asas. Depois, ainda com o arame e o alicate, fizemos 2 formatos de gancho e colocamos esses 2 ganchos de lados opostos da bola maior de isopor, que será o corpo do morcego. Agora, é só utilizar os anéis nas asas para encaixá-las no corpo por meio dos ganchos que nós acabamos de colocar. Depois disso, é legal você utilizar o alicate para apertar um pouco os 2 ganchos para permitir o movimento das asas, mas de forma controlada. E aí, o seu morcego estará pronto. Depois, é só fazer uma ranhura na parte de baixo do corpo e colá-lo no palito de picolé. Depois, cole o menor pedaço de papelão que sobrou na base para reforçá-la e o maior pedaço cole na parte traseira. Você deve ficar com alguma coisa parecida com isso. Repare que fizemos um ajuste para impedir que o palito de picolé fique muito solto no eixo. Utilizamos o próprio revestimento do arame, mas você pode utilizar uma fita. Por fim, para dar movimento às asas, você vai precisar de mais 4 pedaços de arame moldados como acabamos de mostrar.
As argolinhas serão coladas no meio de cada asa e as partes maiores do arame serão coladas nas laterais da estrutura, uma de cada lado. Depois disso, é só passar a argola da asa pelo gancho da lateral e utilizar um alicate para apertar o gancho para que a asa não saia dessa estrutura. Depois que você tiver feito isso dos dois lados, o seu morcego autômato estará pronto. Este mecanismo é muito semelhante ao virabrequim ou árvore de manivelas de motores a combustão interna. Este projeto pode ser utilizado para explicar esse conceito de um jeito divertido, comparando o nosso morcego autômato ao funcionamento de conjunto cilindro-pistão. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, comenta, se inscreve no canal. E segue a gente no Instagram.